A gente vai falar agora sobre política. Afinal de contas, na semana passada, a gente teve um destaque, inclusive, no Top, com o choro de um grande político brasileiro, ao vivo, né? Foi por volta da hora do almoço e a gente acabou depois colocando também aqui no Top 5, Eduardo Cunha. A gente tem a música ainda, Lágrimas de Cunha. Os marcheiros fizeram até... Vem um pouquinho mais pra cá, por favor. A gente tem até fez até a versão dos marcheiros, questionando as lágrimas. Será que são lágrimas verdadeiras? E a gente trouxe agora aqui no nosso estúdio o Paulo Sérgio de Carvalho, que é especialista em linguagem corporal, comportamento de políticos, pra gente então analisar e, quem sabe, capacitar você. Tem eleições próximas aí, você deve observar bastante comícios, falas de políticos. Então, quem sabe a gente vai te ajudar a escolher melhor e pegar muita gente, talvez, mentindo durante alguns discursos. Paulo, obrigada por conversar conosco aqui na Jovem Pan. Quem agradece sou eu, o prazer é meu. Bom, vamos começar então, eu acho que com o vídeo do Eduardo Cunha, porque dali a gente pode abrir um leque grandioso, porque no final das contas, logo após o pronunciamento dele na semana passada, as pessoas já começaram a perguntar, a questionar o choro dele especialmente. A voz embargada, porque não teve lágrima, teve uma voz bem embargada e etc. Ou uma pequena, não sei. Teve talvez lágrima? você. Eu não vi lágrima. Na verdade, os olhos deles ficaram, o termo técnico é mareado. Tá. É mareado. E aquela expressão dela, aquela expressão coincidiu quando ele fala com a família. Ou seja, aquilo foi verdadeiro. Não escorreram lágrimas, mas aquele olhar mareado, aquele sentimento, aquela frustração foram verdadeiros por uma série de condições fisiológicas que a gente examina na face da pessoa. Vamos mostrar então? Vou mostrar o comecinho. Aí, quem está nos ouvindo, a gente vai descrevendo a expressão. Ele está se preparando e a gente vai mostrar já no comecinho da fala dele um sinal que o Paulo Sérgio já identifica. Boa tarde a todos. Alô, alô. No momento fiz muita atenção, o microfone não estava funcionando. E está visivelmente tenso ali, né? Realmente, existem sinais de tensão e logo no comecinho, se vocês perceberem, ele colocaram a língua para fora. Ele coloca a língua para fora. Né? Já no começo... Olha lá, colocou a língua para fora. Como se os lábios estivessem secos. Esse colocar a língua para fora é um sinal que assinala estresse, tensão, e é muito comum em jogador de pôquer. Eu quero o quê? Fugir daqui, eu quero sair daqui. Então, toda vez que você estiver conversando com alguém, estiver num debate, numa disputa, a pessoa colocar a língua para fora, ela quer sair daquela situação. E se ela estiver falando e colocar a língua para fora, é sinal de mentira. Provavelmente de mentira. Vamos ouvir o que ele estava falando. Agora a gente vai para a parte do choro. Vamos ouvir o que ele está falando. De recesso forense do Supremo Tribunal Federal, onde não existe qualquer previsão de apreciação de recurso contra o meu afastamento, resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. É público e notório que a casa está acéfala, fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz com o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da Presidente da República. Mas, sem dúvida alguma, a autorização para a abertura do processo de impeachment de um governo que, além de ter praticado crime de responsabilidade, era inoperante e envolvido com práticas irregulares. Reafirmo que não recebi qualquer vantagem. Isso é importante, hein? Quer que seja. Na hora que ele fala reafirmo... Dá uma pausa aqui, a gente já vai pegar mais um trechinho. Vamos lá. Pode falar. Na hora que ele fala reafirmo, há um pequeno puxão aqui do lado esquerdo da boca dele e a sobrancelha sobe. E nesse momento que ele vai falar, ele também gagueja. E a voz muda de tonalidade. São sinais clássicos de ansiedade e estresse ligados à mentira. Você não consegue controlar o tom da sua voz. Você não, porque a verdade está pronta no cérebro. Certo. A mentira precisa ser criada. E a mentira, quando você mente, o cérebro entra em conflito e nosso corpo, vamos dizer assim, desequilibra. Então, uma face, um ombro sobe, o outro fica no mesmo patamar. Uma sobrancelha sobe, a outra fica no mesmo patamar. A boca, há um desnível, uma parte sobe e a outra fica no mesmo patamar. E a pessoa vai gaguejar. Vocês reparem que na hora que falar reafirmo,
ele gagueja. Sobe o canto esquerdo da boca, sobe. E a sobrancelha sobe. Então, provavelmente, quando ele está falando que essa parte que ele não recebeu propina, ele reafirma, provavelmente ele está mentindo. Vamos agora para a parte do choro, enfim. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram em primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana. E aí você vê o olho dele um pouquinho mais molhado, né? Exatamente. Aí, nesse trecho aí dá para ver algumas coisas. Quando ele agradece aos deputados, novamente a sobrancelha sobe. Então é um agradecimento e os lábios se afinam. Quando os lábios se afinam, é um sinal clássico de raiva, de expressar raiva. Você não precisa fazer, é o chamado microsinal, você não precisa fazer arrobos de raiva. Então quando você afina os lábios, o que passa é raiva. Então ele transmite raiva nesse momento e a hora que ele sobe a sobrancelha, esse agradecimento aos que apoiaram também é mentiroso. E na hora que ele fala da família, vocês percebam que os olhos mareados e embaixo existe esse bolsão que existe, parece que incha um pouco. Então realmente é um sinal clássico de um sentimento de quase tristeza. E Quase tristeza. Quase tristeza, porque não seria assim uma tristeza profunda. Tá. Ele está triste com aquela situação. Ele realmente deve estar, em algum momento, incomodado com esse ataque à família. Exatamente. De verdade, né? De verdade. Falando. Então, ele não chora, mas essa quase lágrima, esse olhar mareado, é um sentimento verdadeiro. E ele, novamente, comprime os lábios. É um sinal de estresse, tensão e raiva por terem atacado a família. Nada mais natural do que você atacar a família de alguém que é o último, vou dizer assim, é o último patamar de defesa que ele tem, né? Ó, vamos fazer uma pausa com esse papo com o Paulo Sérgio de Carvalho. Camargo. Perdão. A Carol separou outros trechos. Ela tá afim de desvendar o parlamento, as verdades no parlamento. Então a gente volta daqui a pouquinho, Paulo. São 5h02. São 5h09, voltamos com Radioatividade, agora falando sobre políticos que mentem. Talvez. Alguns também. A gente está conversando aqui no nosso estúdio com o Paulo Sérgio de Camargo, que é especialista em linguagem corporal e comportamento de políticos. A gente viu agora há pouco um vídeo e tentou identificar, conseguimos até algumas expressões de Eduardo Cunha, se ele estava realmente chorando ou se ele estava falando uma mentira quando renunciou ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Agora a gente vai falar com vai ver e ouvir a presidente afastada Dilma Rousseff num pronunciamento, na verdade uma entrevista coletiva, vocês devem lembrar desse contexto. Ela estava explicando da possível colocação de Lula na Casa Civil, no Ministério da Casa Civil, numa entrevista coletiva com jornalistas. Vamos ouvir. Veja bem, eu vou repetir a minha resposta. Veja bem. Eu já vi a linguinha pra fora, viu, Paulo? A língua pra fora, exatamente. Eu quero sair daqui. É a Suprema Corte do país. Ele tem poder de olhar a decisão de todas as outras instâncias. A única diferença que existe entre você estar sendo investigado na primeira instância ou na última é quem é a corte que manda investigar. É isso. Bom, ela se movimentou bastante. E além da linguinha, o que a gente pode observar aqui? A primeira coisa é o seguinte, quando você faz uma pergunta e a pessoa não sabe a resposta ou vai mentir, ela devolve a pergunta. Então ela fala várias vezes, veja bem, veja bem, veja bem. Tá tentando processar a resposta. Exatamente. Depois ela dá um passo para trás, ou seja, essa pergunta não me interessa. E depois coloca a língua para fora. E depois ela junta as mãos e faz a falsa reza. A falsa reza é um sinal de mentira. Você está o quê?
uma falsa reza, porque não existe reza ali. É um sinal clássico de mentira. E depois, quando ela fala de novo das instâncias da justiça, ela diz sim com a boca e a cabeça diz não. Ou seja, nesses 20 segundos, 15 segundos que ela falou, nem ela acredita o que ela está falando, ela está mentindo. Vamos ao, então... Às vezes nem ela acredita. Nem ela acredita no que Eu está adorei falando. isso. Muito bom, né? Vamos ao, então, ao personagem que ela defende nessa entrevista coletiva. Uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É uma frase. Essa frase virou um clássico. Virou né? um clássico. Mas na hora que ele fala, não tem uma viva alma mais honesta do que eu, se você observar no queixo dele, ele faz O não com a cabeça. A boca diz, a fala é permitido tudo, ao corpo não. Então, E ele gesticula com a mão também, né? A boca está falando uma coisa e o corpo está dizendo outra. Então ele também nem acredita que ele é a viva alma mais honesta nesse país. E no final aí, se vocês observarem, ele aponta os dois dedos. Toda vez que num debate, num discurso, a pessoa começar a apontar os dois dedos e bater na mesa e apontar para cima os dois dedos, significa que o discurso acabou e a pessoa quer ganhar no grito. Vamos para a oposição. Aécio Neves. Olá. Nós estamos assistindo hoje, mais uma vez, mais uma tentativa de vincular a oposição e, claro, sempre o meu nome na Operação Lava Jato. Outras tentativas, vocês se lembram, já ocorreram e foram arquivadas porque foram desmascaradas, porque eram falsas. Este escândalo tem DNA, ele é do PT e dos seus aliados. Esse trechinho dá para identificar já alguma coisa? Na verdade, o que ele tá passando aí, essa fala é uma fala que ele deve ter treinado várias e várias vezes para gravar. Provavelmente essa versão do vídeo que foi compartilhada deve ser a 15ª versão. É porque essa foi no Facebook dele, é verdade. Mas não evita de vocês observarem entre as sobrancelhas uma ruga vertical. Essa ruga vertical é chamada, por alguns especialistas, de ruga da dificuldade. Ou seja, o que ele está falando causa muita dificuldade a ele, tanto no falar como no que ele está sentindo. Interessante. Ruga da dificuldade. Você tem essa ruga? Não sei, não consigo saber se eu tenho. Vou ficar de olho em você. Observe se eu tenho a ruga da dificuldade. Não, a ruga da dificuldade é quando você... Mas ela se manifesta em momentos específicos ou é uma marca na expressão? Não, quando você está falando alguma coisa, se aparecer essa ruga vertical entre a sobrancelha, o que eu estou falando me causa dificuldade. Se eu estou falando alguma coisa para você e na sua testa aparece a ruga da dificuldade, o que eu estou falando lhe causa dificuldade. É um reflexo instantâneo. Instantâneo. Perfeito. Tem mais, Carol? Não é uma ruga de... Não é uma marca de expressão. Não é uma marca de expressão, é uma ruga que aparece. Vamos terminar então com o presidente em exercício? Vamos lá. As Olimpíadas se constituem num momento de união internacional, de pacificação nacional, de harmonia nacional. E a cada 4 anos, nós todos sabemos, se escolhe um país ou uma cidade para sediar as Olimpíadas. Ao Brasil e ao Rio de Janeiro coube esta honra de sediar os Jogos Olímpicos. E, na verdade, muitos turistas estrangeiros virão para o Brasil, os atletas já estão chegando. Eu quero, com esta minha palavra, tranquilizar a todos. Dizer que aqui, no governo federal, em conjunto com o governo estadual e o governo municipal, nós temos feito seguidas reuniões para garantir a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município. E essa tranquilização que ele pede, na verdade, essa tranquilidade quando ele fala, toda. Quero garantir toda a segurança, vocês podem perceber que apesar do Botox, aparece a ruga da dificuldade. Então, o fato de chegarem turistas estrangeiros no Brasil está causando tensão ao governo. Vou fazer uma pergunta aqui, que o Mark Tawil, nosso amigo, mandou, Carol. Um beijo, Mark. Um beijo, Mark. Ele disse o seguinte, ó. E eu me peguei pensando isso quando você falou da boca seca. Porque às vezes a gente vai falar em público, ou tem alguma situação que você tá realmente nervoso ali, a boca seca, mas não necessariamente você está falando mentira. Ele pergunta o seguinte: já me peguei muitas vezes com vários desses sintomas, simplesmente pelo fato de estar nervoso com alguma outra coisa ou com a situação em si, como ocorre nesses casos.
pode parecer que estou mentindo apenas falando a verdade, não é? Olha, eu disse, cada caso é o caso, ele tem toda a razão. Não existe um sinal que a pessoa está mentindo. Existem, sim, sinais ligados a estresse e ansiedade que nós analisamos que estão ligados à mentira. Então, a hora que aumenta o nível de estresse, aumenta a adrenalina, a garganta seca. E a boca vai aparecer esses sintomas. O grande é que todos nós mentimos. Escutamos cerca de 210 mentiras por dia. 210 mentiras por dia. É contadinho. É mais ou menos uma estatística. E num bate-papo entre amigos, e a cada 10 minutos nós falamos 3 ou 4 Alguém mentiras. conta uma vantagem. Exatamente. As mais diversas. Então, muitas vezes você fala mentiras sem perceber. Você sabe aquela rua que passa, aquele barzinho que tem ali na rua? Ah, sei. Você nem sabe onde E pronto, isso já serviu como... Já entrou na estatística. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, você passou a noite com dor de barriga. Bom dia, tudo certo. A família, tudo bem. A família tá se matando, você disse que tá tudo bem. Já contou mais uma. É verdade. Ótimo. Eu vou virar um maníaco agora observando eu anotei aqui, a ruga da dificuldade. Isso é legal. Gostei disso. Bom, a gente está recebendo diversas mensagens, mas de qualquer forma essa entrevista vai ficar no nosso canal no YouTube, até para você rever, enfim, tentar identificar, treinar ali, as eleições estão chegando. Vamos colecionar mais trechos desse, aí o Paulo Sérgio volta. Exato, A gente coleciona mais trechos, você volta pra gente desvendar os mistérios. Não precisa nem colecionar. Pega do dia ali, né? Tem todo dia. Paulo Sérgio Tem de livro, Camargo. Carol, Tem livro, do... Linguagem Corporal. Aqui, vou colocar aqui pra cima. Linguagem Corporal, já que o Paulo Sérgio de Camargo é especialista e, portanto, falou hoje aqui sobre se os políticos mentem ou não. Não é isso? É isso mesmo. Obrigado, Paulo. Obrigado, quem agradece sou eu. Um abraço a todos. Até. São 5h18 agora.